Casa e Companhia. Oferecimento Oriente Company, tapetes orientais, na sobreloja do Hotel Majestic. Ettore Design, mais que um conceito, atitude. Larco, design brasileiro, tecnologia italiana. E Modecol, alta classe em móveis sob medida. Olá, no Casa e Companhia de hoje tem arquitetura de interiores, soluções para pequenos espaços. Beto Gebara e Marila Filártica mostram que um compacto pode ser muito mais do que básico em apartamento no centro de Florianópolis. Tem arquitetura corporativa, elegância e contemporaneidade marcam o projeto de um escritório de advocacia. Trabalho da dupla Hernando Zatariano e Karina Biduski, com execução de marcenaria fixa da grife Modecol. E tem mais, no Casa e Companhia na cozinha, receita fácil e econômica. Frango com molho de iogurte, criação do nosso departamento gourmet. Continue conosco, o Casa e Companhia está só começando. Perfeição é fazer algo do jeito que você imaginou. A Modecol alia tecnologia e qualidade com a excelência na produção de móveis sob medida, transformando seu projeto em algo único. Afinal, sentir-se bem é ter seu sonho realizado. Modecol, alta classe em móveis sob medida. Soluções criativas fazem render espaço no projeto de um apartamento compacto no centro de Florianópolis. Os arquitetos Beto Gebara e Marila Filártica priorizam conforto e funcionalidade, mas sem abrir mão da estética. O resultado é um pequeno notável. Marila, perfil desses clientes e o briefing que eles passaram quando chegaram no escritório. É um casal com um filho de 7 anos, mais ou menos, e eles queriam um apartamento prático. Eles adoram receber, mas eles não curtem muito ficar muito tempo na cozinha. E eles queriam a cozinha integrada para poder ampliar mais o espaço, porque a área social ela não é assim tão ampla, né? Aí dentro desse contexto a gente propôs cores, uma base bem neutra, e elas gostavam muito de cor. Eles nos procuraram porque viram um projeto nosso numa mostra que era muito colorido e aí mostraram o apartamento que não era tão amplo, né? Eu falei, não, vamos fazer uma base bem neutra e aí trabalhar com as cores mais pinceladas, que até se você enjoar, você pode trocar depois, né? Ideia de layout? O layout ficou meio preso ao tamanho do apartamento, né? Então, assim, eles queriam ter uma TV na sala, a gente discutiu um pouco se teria ou não teria, e aí queriam ter espaço para as pessoas sentarem, daí com isso e eles usam a integração da cozinha com a sala no dia a dia. Aí a gente criou a bancada com a banqueta para poder integrar e eles poderem utilizar, né? Então o projeto ele é bem neutro e ele é muito funcional. Cada pedacinho do apartamento foi pensado de acordo com o que eles usam. Então, dentro do brief, eles precisavam de uma área para guardar álbum de fotos, uma parte de papelaria da casa, né? E aí, na parte social, a gente criou um armário que você não percebe o armário na parte social, ele parece um grande painel, mas é uma área ótima para poder guardar aquelas coisas que não querem aparecer. Especialmente no apartamento, num espaço compacto como esse, armário com cara de painel é bem-vindo? Tirar o puxador do armário é bacana? Sim, porque você deixa o espaço mais sofisticado e você continua tendo a parte funcional de ter um armário para
fazer a função dele, de guardar coisas, né? Do painel, essa marcenaria estende-se, criando um pórtico para a cozinha, emoldurando a porta da entrada. Essa continuidade visual é importante num projeto compacto, num apartamento compacto como esse? Sim, porque isso vai ampliar. Então você tem o painel, o armário disfarçado como um painel, que daí moldura toda a porta, que daí ele já vira um armário da TV, que dali já é a bancada, e isso você dá essa continuidade no espaço, te dá essa amplitude. Opção de cor de marcenaria? A gente optou por uma coisa quente, que ela não gosta das coisas muito marrons, então a gente foi nos tons mais cinzas, acinzentados, só que sem deixar o frio do cinza. A gente trouxe, né, o cinza mais quente. Não tem uma estante nessa marcenaria da sala? O móvel dos equipamentos fica embutido, só um nicho no espaço aéreo? É, porque é para poder ter menos informação e marcar essa continuidade do painel. É bem funcional também. Outro foco de atenção é esse painel que traz um movimento marcando o jantar. Está dentro da paleta de cores que a gente escolheu para o apartamento, só que ele tem uma textura que remete a um linho, remete a um tecido, que é algo mais aconchegante, mas é uma marcenaria, um MDF melamínico. E essa brincadeira com profundidades é justamente para dar movimento para essa área, valorizar. Então aqui nós temos a sala de jantar, esse é o espaço, né, de refeição, sem marcar, sem ser muito agressivo e delimitar um espaço. Então você indica que ali é um espaço sem marcar muito. Espelho, outro aliado para trazer mais amplitude? Sim, é um recurso clássico que a gente utiliza nos projetos, que o espelho ele te dá essa amplitude, né? Te dá mais profundidade para o ambiente. Escolha dessa pendente, Marila. O pendente tinha que ser algo neutro, né? Porque você entra no apartamento, a primeira coisa que a gente vê é a sala de jantar, mas ele teria que ter um ar sofisticado, ele tem que ter uma graça, uma bossa. E aí a parte dourada dele, quando é refletida no vidro, dá um aconchego para aquela área, né? Encosto baixo nas cadeiras, por quê? Também para dar essa amplitude para o apartamento. Então, se eu colocasse um espaldar muito alto, ele ia delimitar aquele espaço, então a gente trabalhou com a altura mais próxima que te desse um conforto, né, mas a altura mais próxima da altura da mesa. Você falou da possibilidade de trazer os bancos que atendem a bancada de refeições para a mesa de jantar, e esses bancos da Ettore regulam a altura. Outro coringa. Sim, eles funcionam hora para a área de cozinha do dia a dia da família, né? E hora eles diminuem e ficam na altura para atender a altura de mesa de jantar, que é a altura de 75. Outra vedete na sala é essa poltrona azul que você está sentada. É, acho que ela remete todo o colorido que a família solicitou no briefing inicial, né? Colorido, estampa. É, design. Quebrando essa sobriedade, o sofá já veio num caque. Uma lona que seria um tecido também, está dentro do briefing deles, eles precisavam de algo que fosse resistente, porque tem uma criança, eles usam bastante, gostam de se jogar. E a proposta era ter um sofá que usasse o sofá também como área social, então ele é sequinho para sentar, mas ele também é confortável. A cozinha está inserida nesse contexto social, tinha que ter uma cara mais arrumadinha? Ah, com certeza, né? Daí a gente trabalha o vidro reflecta para poder dar essa sofisticação, porque ela está dentro da sala praticamente, e trabalha com o mesmo tom de marcenaria. Então, a continuidade do painel, ele segue para todo o resto da cozinha. E aí traz uma brincadeira, tem o quadro negro, onde eles podem se comunicar, escrever, que é algo também divertido e que dá uma cara social, né, para a cozinha. Proposta da área íntima, a começar pela suíte do casal. A suíte do casal segue também dentro do mesmo contexto. A gente procura trabalhar no escritório, o apartamento tem que ter a cara toda, tem que ter uma unidade. Com isso a gente segue na mesma paleta de cores lá para a suíte do casal, tons quentes, mais neutros, né? E também contrastando com o colorido que é a solicitação deles. Inclusive na marcenaria veio colorido. Alguns módulos, cabeceiras, desenho do escritório. A gente é sob medida, porque o quarto não é muito amplo, e aí a gente fez uma cabeceira que tivesse uma graça, uma bossa colorida. Ela tem um azul turquesa, que contrasta também com toda a base neutra. Além disso, a gente também trabalhou o espelho como um recurso plástico, né, como eu disse antes, para poder ampliar a suíte deles. Outra boa sacada nesse quarto é o biombo, que de certa forma resguarda essa bancada de trabalho deles. Você entra no quarto, você não tem aquela sensação de ver uma mesa, ver cabeceira, você entra, você tem uma unidade. Então, para quem está conhecendo o apartamento, ele é um elemento decorativo, só que ele, na verdade, está dando um resguardo, dando privacidade para a parte de trabalho. Função desse
esse listrado sobre a cabeceira da cama? Ela também tá para a gente ampliar a suíte deles. Então a gente colocou as listras na vertical para que ela aumentasse o pé direito do ambiente deles e desse mais essa sensação de amplitude. Eles têm os abajures, o gesso embutindo a iluminação e a marcenaria também está embutindo a iluminação. Ali atrás da cabeceira da cama tem um recorte com mais uma possibilidade de iluminação. No quarto a gente consegue trabalhar alguns elementos. A iluminação é um elemento que eles te dá um momento, um clima mais aconchegante, um clima mais iluminado. Como está tudo muito unido, então eu tenho uma iluminação para o trabalho, uma iluminação para trocar de roupa, uma iluminação para dormir, para uma leitura. Proposta dos banheiros. Os banheiros são banheiros compactos, aí a gente trabalhou só uma graça, então a gente sugeriu algumas opções de pastilha para eles, para valorizar uma parede, trabalhou todo o resto mais neutro. Também dentro da nossa paleta de cores, só que daí numa gama bem mais clara para poder deixar o banheiro então mais amplo. Aí para dar um toque, algo mais diferente, com design, para poder acompanhar todo o apartamento, a gente propôs um box mais sob medida, com uma roldana aparente, que dá uma sofisticação, né? O quarto do menino foi a proposta lúdica, né? A gente uniu o briefing, a parte funcional, então eu precisava ter uma cama para uma segunda pessoa, né? A gente tinha que ter espaço para os brinquedos. Aí vieram as cores, o azul e o vermelho, e algo mais diferente. Então a gente elevou a cama, a gente utilizou aquele espaço, com isso a gente cria uma área de brincar dentro do próprio quarto do filho. Ele pode, ao mesmo tempo que ele tira o brinquedo dali, ele pode brincar, depois ele mesmo consegue organizar e guardar, então isso a gente está dando mais independência para a criança, né? O que esse projeto representa no portfólio do escritório? Soluções criativas, né, para espaços pequenos, principalmente. Então você pode ter um espaço compacto, mas você pode ter dentro desse espaço funcionalidade, design, colorido. Um pequeno notável. Exatamente. Contatos dos arquitetos Beto Gebara e Maríla Filártica, da Ettore Design e de outros profissionais e fornecedores no nosso site casiciatv.com.br. Depois do intervalo tem elegância e contemporaneidade em arquitetura corporativa. É um instante só, não sai daí.